Queria que você comentasse um pouquinho como é que está esse contexto de investimentos em startups hoje no Brasil, quais são os principais desafios e as principais perspectivas para o futuro. Legal. Tem pelo que eu vejo, tá, gente? Assim, não é nada que eu pesquisei, nada que eu... Sim. Vai ser aqui né? Mas tem pelo que eu tô sentindo, a gente tem a parte de investimento anjo acontecendo com a maior frequência. Então, eu tenho visto o mercado de anjos, né? Assim, crescendo um pouco. O mercado de VC, ele é um mercado... eu não vou... esse ano foi um ano ruim, assim, para quem estava procurando captação, né? De novo, acho que o fundo, ele trabalha, ele abre 3, 4 anos, procura as investidas, aí aquele fundo, ele fecha para gestão de portfólio ali para os próximos 5, 7 anos, e depois ele começa a ter as saídas, né? Pode variar um pouco essas datas, mas é mais ou menos, a gente tem esses 3 períodos: investimento, gestão de portfólio, saída. E a gente está num momento em que muitos dos fundos já estão fecharam essa captação e estão entendendo, estão fazendo a gestão desse portfólio, né? Então, porque como é um mercado recente, você tem um mercado que abriu, que né, fez os investimentos, fechou, e aí a gente está nessa fase aí de gestão de portfólio de muitos dos grandes fundos, mas óbvio que boas oportunidades, né, eles sempre avaliam. Então, eu entendo que a gente está em 2025, 2026, a gente vai ter... a gente já esse ano já começou, mas eu acredito que a gente vai ter novas aberturas aí de grandes fundos fazendo bons investimentos de VC, né? E eu vejo com muito bons olhos essa questão dos CVCs. Eu tenho visto, né, que as empresas, as grandes corporações, elas estão muito motivadas a olhar para esse contexto dos CVCs, né? Então, isso, para mim, o que eu vejo de tendência é isso, anjo, CVC. Eu acho que o mercado do Brasil ainda está nesse período de maturação, de entender como que vai acontecer essa gestão desses portfólios, né, nesses próximos anos. Mas, de novo, quando você olha para uma foto global, né, você vê que investimento em IA, investimento em blockchain, investimento em IoT, quando você olha para o mercado e vê que esse é o futuro, muito provavelmente nos próximos anos também a gente vai ter uma abertura de novos fundos que vão estar muito focados nessas teses, porque são teses que realmente, né, assim, como tudo no Brasil, também a gente é drivado pelo mercado lá fora, né? Então, assim, lá fora a gente já tem teses de grandes fundos que estão focados nesses 3 pilares, e eu acho que aqui no Brasil também vai acabar acontecendo isso, né? A gente não vai deixar passar o que está acontecendo aqui. Então, tem até, assim, para quem tiver curiosidade, né? Ela falou de inteligência artificial, blockchain, IoT, isso são pacotes de tecnologias digitais que a gente chama, que estão dentro de um contexto de transformação digital, seja no ambiente corporativo ou a gente falando da indústria aqui de uma forma geral, né? Assim, isso, assim, startups com foco em algumas teses de tecnologias digitais. Sim. E aí tem o episódio que a gente gravou com o professor Raoni da UFMG, quem quiser voltar, a gente faz toda uma discussão, assim, do que é a transformação digital nas empresas, que são essas tecnologias específicas, então fica o convite aí para o pessoal voltar nesse episódio, porque é um aulão de tecnologias digitais, de transformação digital.